A ressurreição de Lázaro foi o último grande milagre realizado por Jesus durante seu ministério público. Ao mesmo tempo, tornou-se o ponto decisivo para os líderes religiosos, desencadeando a sequência de acontecimentos que marcaria as cenas finais da vida de Cristo e culminaria em sua morte. Mesmo sabendo o que viria após ressuscitar Lázaro, Jesus ainda assim realizou esse milagre. É provável que a consciência da dor e da perca que se aproximava acompanhasse essa decisão, o que ajuda a explicar intensamente as emoções presentes ao longo do relato depois que Lázaro voltou à vida. Cristo seguiu adiante rumo à morte, movido por um amor mais intenso do que o sofrimento que o aguardava. Ao considerar suas opções, Jesus não considerou o céu um lugar desejável enquanto nós nos achávamos perdidos. Abandonar os seres humanos lhe causaria uma angústia maior do que a própria cruz. Depois da ressurreição de Lázaro, vemos duas reações bem distintas, uma por parte dos líderes religiosos e outra por parte das multidões que seguiam Jesus. Os líderes se reuniram antes de tudo porque estavam alarmados com a influência que vinham perdendo. Foi então que Caifás tentou tranquilizá-los com a morte de Jesus. Já o povo clamou Jesus como rei de Israel. Dá para perceber que muitos julgavam estar diante de algo grandioso, a chegada de um novo rei. Isso também era verdade, mas novamente não do jeito que eles esperavam. Esses dois grupos estavam interpretando a vida de Jesus de modo bem diferentes. Um queria destruí-lo, o outro queria coroá-lo. No entanto, porém, ambos eram movidos por interesses próprios. Essas duas histórias deixam um alerta para nós. Se não ouvirmos o que Jesus realmente está dizendo, podemos acabar trabalhando contra os planos dele e, mesmo assim, pensar que estamos do lado certo. Após a ressurreição de Lázaro, seus amigos se reuniram para celebrar esse grande acontecimento. O encontro ocorreu na casa de Simão, um homem que havia sido curado de lepra. Todos estavam gratos pelo que Jesus havia feito por Lázaro e por Simão. Maria também estava cheia de alegria, não apenas por esses milagres, mas pelo modo como Jesus a havia resgatado das trevas. Aproximando-se dele, Maria começou a ungir seus pés com um frasco de nardo puro, um perfume muito precioso. Jesus mostrou que Maria não havia feito apenas algo bonito, ela parecia ser a única que havia prestado atenção no que ele dizia havia tempos, pois estava preparando seu corpo para a morte e o sepultamento. Maria não entregou o simples obrigado, ela derramou uma oferta marcante, perfumada e generosa. Talvez nas horas finais de Jesus, aquela fragrância tenha servido como lembrete. Pelo menos uma pessoa havia respondido ao que estava para acontecer, e isso fazia tudo valer a pena. Quando ele fosse preso, humilhado e tentado a acreditar que ninguém se importava, aquele aroma o lembraria da verdade. Haveria ao menos uma pessoa, e para ele isso bastava. Esta semana estamos revendo relatos importantes dos últimos dias de Jesus aqui na Terra, antes de sua morte. A Bíblia nos apresenta personalidades marcantes como Lázaro, Maria, Marta, Simão, Judas, Caifás, Felipe, André e as multidões. Cada uma delas reage de maneira diferente à presença de Jesus. Explora a trajetória dessas pessoas. O que sua atitude revela sobre adoração, fé, amor e missão? Quais lições práticas podemos extrair de suas escolhas, palavras e silêncios ao olhar para o seu dia a dia? Lembrando que nós, ao olharmos para Jesus, podemos aprender duas coisas. Em primeiro lugar, na cruz ele venceu Satanás. E em segundo lugar, se nós amarmos Deus muito mais do que a nossa própria vida, seremos vitoriosos também. Por isso Apocalipse capítulo 12, versos 10 e 11 nos diz: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Ao longo dos séculos, muitos têm se perguntado por que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro de acordo com João 11:35. Alguns destacam o amor que ele tinha por Lázaro e por sua família. Outros afirmam que, como o mestre sabia que ressuscitaria, suas lágrimas expressavam tristeza diante da incredulidade das pessoas ao redor. As duas explicações fazem sentido, mas há outro detalhe que não podemos ignorar. Jesus sabia que aquele milagre no fim levaria à sua própria morte. Muitos dos que gritavam Hosana nas alturas acabariam pedindo sua morte antes que a semana terminasse. Jesus abriu o coração quando Felipe e André levaram alguns gregos até ele. Falando por meio de uma parábola, ele deixou claro que precisava morrer para que sua morte produzisse fruto. Sentindo o peso do que vinha pela frente, Jesus clamou: A minha alma está angustiada. Isso antecipava a linguagem de aflição que aparecerá no Getsêmani. Ao se render à vontade do Pai, Deus falou com ele e o fortaleceu.
Maria não tinha completa noção do significado de seu ato de amor. Não podia responder aos seus acusadores. Não saberia explicar por que havia escolhido aquela ocasião para ungir a Jesus. O Espírito Santo tinha planejado por ela e ela obedecer aos seus impulsos. A inspiração não se detém para dar um motivo. Como uma presença invisível, ela fala a mente e move o coração para agir. Ela é a sua própria justificativa. Cristo explicou a Maria o significado de seu ato, e com isso deu mais do que havia recebido. Derramando esse perfume sobre o meu corpo, disse ele, ela o fez para o meu sepultamento. Como um vaso de alabastro foi quebrado e encheu toda a casa com sua fragrância, assim Cristo morreria e seu corpo seria quebrantado, mas ele se levantaria da tumba e o perfume de sua vida encheria toda a terra.